Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero deixar nesta noite uma palavra de Deus, mas antes quero pedir aos irmãos que aqueles que não se inscreveram, que os irmãos venham se inscrever, porque vai ser bênção, vai ser alimento espiritual para a tua alma. E os irmãos não esqueçam, irmãos, de deixar o like, porque isso ajuda na divulgação da palavra de Deus, amém? Jeremias 18, que diz assim: o vaso do oleiro. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se, na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Irmãos, a palavra do Senhor ela é bem clara. E ela fala que o Senhor Jesus, ele é o oleiro. Muitos aqui conhecem como que faz os vasos e como é que é o processo daquele vaso para se tornar aquele belo vaso, a qual o seu processo final é colocá-lo na vitrine. Irmãos, a gente sabe que nós foi feito do barro. O Senhor, ele nos usa para ser instrumento na sua obra. Só que, meus irmãos, a palavra do Senhor fala que o oleiro é aquele que nos fez. Quando ele não agrada do barro, quando ele percebe que aquele barro pode ser um instrumento na mão dele, mas quando ele vê que aquele barro não está preparado para aquela obra, o Senhor ele quebra aquele vaso e faz um vaso novo. O Senhor não está falando que pega eu e você e joga a gente fora ou troca por outro, não. O Senhor está falando que ele quebra nós, a gente fica aos cacos, e isso quer dizer a dor, porque a dor é um instrumento de Deus para moldar o ser humano. Porque a palavra do Senhor fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam e servem ao Senhor. Então este processo não é nada fácil e é doloroso. Mas este vaso vai estar pronto a ser usado quando parecer que este vaso está bem aos seus olhos. Irmãos, o Senhor ele tem as formas de trabalhar na nossa vida e muitas das vezes não, a gente não entendemos muitas das vezes nada a maior parte do tempo. É por isso que aquele povo de Israel no deserto, ele não entendia e murmurava. A gente é fraco, o Senhor, a palavra do Senhor fala que Deus tem pena de nós porque nós somos barro. Mas o Senhor quer ver de nós a obediência, mesmo fraquinho, porque o Senhor não chamou a gente de forte, mas diz que mesmo fraquinho, mas não negaste. Se a gente continuar, o Senhor ele vai dar a aprovação final, para que nós possamos estar pronto para ser usado na tua obra. Irmãos, o Senhor ele pode fazer de nós e nos amassar da maneira que ele quer, porque dependendo da obra que o Senhor tem conosco, a gente vai viver coisas e passar por coisas que muitas das vezes
a gente não vai entender o porquê que a gente passa isso na família, ou porque você está sofrendo uma enfermidade, ou porque você está passando com a situação com o filho ou esposo, eu não sei. Muitas das vezes são algumas dessas coisas, outras vezes você vai passar todas elas junto. Não é fácil, irmão. O vaso, ele é quebrado, ele é amassado, ele passa por vários processos do fogo, do vento, rabandagachai, até ficar pronto. E muitas das vezes, quando esse vaso está pronto, ele se quebra na mão do oleiro. E muitas das vezes é eu e você, quando a gente passa por vários processos, quando a gente está pronto para ser usado, a gente não, de alguma forma, a gente se quebra. Esse quebrar é alguma coisa que a gente faz, ou alguma atitude faz que não parece bem aos olhos do oleiro. Aí o Senhor vai lá conosco, lá atrás de novo, no mesmo processo que o vaso passou, e volta lá atrás de novo. Rabandagachai. E o Senhor faz o mesmo processo de novo na nossa vida, até a gente estar pronto. E quando este vaso chega no processo final, é onde ele vai ser colocado na vitrine. A vitrine é o processo final do vaso, aonde todos olham aquele belo vaso na vitrine e vai falar: nossa, eu quero aquele vaso lá. Eu gostei daquele vaso, eu quero colocar na minha sala. Mas ninguém olha que aquele vaso que é bonito, aquele vaso bonito trabalhado, não pensa no processo que ele passou, rabandagachai. Não pensa. Mas a sua utilidade, a serventia que ele vai trazer, o enfeite, a alegria para a sala, todas as pessoas querem, né? Assim é a mesma coisa na minha vida e na sua vida. A gente parece que quando está passando na aprovação, parece que a gente até fica mais feio, né? Eu me acho assim, a gente fica até mais feio, o negócio não fica nada fácil, né, meus irmãos? A gente passa no vale da sombra da morte, e deserto gera dependência de Deus. Deserto é um lugar que é só você e Deus. E tem situações que é só você e Deus mesmo. Deus não deixa entrar ninguém. Mas a prova é a Deus. Nos dá a aprovação final. Porque aí a gente vai estar pronto para manejar a palavra do Senhor. A gente vai estar pronto para ir nos lugares que o Senhor quer que a gente vá. A gente vai fazer a obra com excelência. Rabandagachai. E as pessoas que olham falam assim: nossa, vem cá, meu irmão. Ô, minha irmã, que benção. Ô, mas que glória. Vem cá. E todo mundo quer abraçar, e todo mundo quer alguma coisa daquele irmão, daquela irmã, porque o Senhor está usando, porque o Senhor está fazendo um extraordinário algo na vida, sabe, dessa irmã, mas não sabe os leão, os ursos que você matou no pasto, rabandagachai, porque Golias, quando foi enfrentado, ele foi enfrentado no público. Golias foi enfrentado diante dos exércitos de Israel e dos filisteus. Mas antes de Davi chegar ali, o Senhor ensinou ele a matar o urso e o leão sozinho, quando ninguém estava lá. Rabandagachai. E quando a gente chega a enfrentar alguma guerra em público, é porque papai já ensinou nós a enfrentar o urso e o leão sozinho, quando ninguém estava vendo. Rabandagachai, quando você estava sozinho. E o Senhor fala para você nessa tarde: desce à casa do oleiro. O Senhor não está mandando você subir no terraço, porque terraço é um lugar que está à mostra. Terraço é um lugar que todo mundo vê. Mas por que o Senhor manda descer? Porque descer é um lugar doloroso. Descer é quando você entra no seu quarto e fecha a porta. É onde ninguém está vendo, é que papai vai te visitar.
É onde você está no seu quarto é que o Senhor vai te encher. Rabandagachai. Muitos pensam que é quando chega no culto que o Senhor vai começar a encher ele. Muitas das vezes pode até ser. Mas o verdadeiro adorador, ele começa a ser cheio dentro de casa. O verdadeiro adorador, ele já começa pela manhã. Rabandagachá, já dobra o seu joelho antes de qualquer coisa. E já começa a adorar o Senhor. E o dia dele é o dia inteiro de adoração. Rabandagachá no seu interior. E quando ele vai para o culto, ele vai ter para oferecer. Ele vai ter para dar. Ele vai receber, mas ele vai ser um instrumento já forjado, preparado para ser usado para outros que estão começando, que precisa, Rabandagachá, de se fortalecer. O Senhor fala para você descer, e descer significa ser amassado. É ser forjado na mão do Senhor como uma ferramenta preparada. A palavra do Senhor fala para apresentar a Deus como obreiro, preparado, que não tem que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra. Rabandagaçou. Então o Senhor fala para você nesta noite: desce a casa do oleiro. É você descendo, é lá no seu quarto, é onde ninguém vê, aonde o pastor não vê, ninguém está vendo que o Senhor quer te encher. Lá o Senhor vai fazer saber o que Ele tem contigo. Lá você vai saber o que o Senhor tem para a sua vida neste Decomanabachai. É lá que o Senhor vai aparecer para você. É lá que o Senhor vai te mostrar coisas grandes e firmes que não sabe. É quando você desce pelas madrugadas. Rabandagaçoriam dalabalabachai. Ô, minha irmã, desce. Se você quer saber o propósito de Deus na sua vida, começa a descer pelas madrugadas, 3 horas da manhã, porque esse horário é um horário de sacrifício. Mas você tem que lembrar que todo sacrifício que você faz na sua carne, você gera milagre no mundo espiritual para você e para sua casa. Então é a palavra nesta noite para você: desce. Desce, porque Deus quer falar com você. Amém?